Fala galera, bom dia, beleza? Vamos iniciar mais um dia aí, falando das coisas de Deus, falando da graça de Deus, falando de tudo aquilo que tem sustentado a gente até aqui. Ajustar sempre a câmera para ficar melhor aí para vocês, o som também. Ontem o som não estava tão bom, pelo menos aqui na outra plataforma, então hoje eu acredito que o som fique melhor aí, tá? Vamos procurar aqui no nosso texto, né? Melhor de tudo é sempre estar com a Bíblia em dia, sempre bom estar com aquilo que nos traz esperança, né? Que é a Bíblia. E hoje vamos ler o texto que fala justamente sobre a nossa luta, que a nossa luta não é contra carne nem sangue. Inclusive, Efésios é um livro que, cara, é muito interessante, porque fala sobre diversas coisas do reino, né? A gente fica falando, muita gente fala sobre regressão, né? O pessoal, não, eu tenho que fazer uma regressão, tem que ir lá no útero, né? Porque eu tenho uns traumas de infância, não sei o quê. E é legal que a gente vê lá que a gente não tem que regredir, a gente não tem que ir para o útero, a gente tem que ir para Deus, a gente tem que ir para onde a gente nasceu. E como é que eu sei disso, Rico? Bom, é muito simples. Efésios está dizendo que a gente foi feito antes da fundação do mundo. Parece loucura, parece coisa de doido, mas não. A gente foi feito, sim, antes da fundação do mundo. Deus fez a gente nele. A Bíblia fala em Efésios que nós fomos eleitos nele antes da fundação do mundo. Então, quando a gente vai fazer qualquer tipo de coisa a título psicológico, né? Quando você vai no psicólogo, o psicólogo fala, não, a gente tem que ir lá atrás, o que aconteceu lá? Sua mãe te tratou bem, seu pai te tratou bem, como é que foi? Então, é legal a gente ir em Efésios. Em Efésios, justamente, Efésios 6 é o que a gente vai ler hoje, que vai falar justamente sobre essa passagem maravilhosa. Os religiosos estão estragando tudo. Glória a Deus, porque quando as pessoas pensam que os religiosos estão estragando tudo, é aí que a gente começa a ver que as pessoas, os homens de Deus e mulheres de Deus, as pessoas que falam de Jesus, as pessoas que trazem o evangelho, essas pessoas estão começando a incomodar muita gente, né? Então, fiquem à vontade para ficarem incomodados, porque os cristãos, eles entenderam que eles têm um espaço no mundo e a gente pode falar disso, pode falar da Bíblia, pode falar da palavra. Então, Hacker, se você quiser, pode ir para outra live aí, alguém balançando aí a bundinha ou fazendo alguma coisa parecida, tá? Então, vamos ler aqui em Efésios 6:12, que fala assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, aonde? Nos lugares celestiais. Então é interessante que a gente vê aqui que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar. Ou seja, a nossa luta é nas regiões celestiais. A partir do momento em que você começa a ver que o governo está do jeito que está, o mundo está do jeito que está, todas as coisas estão acontecendo aí e deixando com que a gente fique cada vez mais oprimidos, né? Principalmente se você é cristão, você vai se sentir oprimido, as pessoas vão te oprimir, as situações vão te oprimir. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue. Então, não é uma pessoa que fala contra você, não é uma pessoa que fica te perturbando, não é contra carne nem sangue. Você tem que entender que não são pessoas. O nosso problema não é com Lula, o nosso problema não é com Bolsonaro, o nosso problema não é com Biden, nosso problema não é contra o Elon Musk, o nosso problema não é com ninguém dessa terra. O nosso problema é na região celestial. Olha o que está dizendo aqui. A nossa luta não é contra carne nem sangue. Paulo está dizendo aqui que a nossa luta é nas regiões celestiais. Potestades do ar, né? A gente está lutando com... Tem muita gente que fica, inclusive, doente, né? Porque tem várias coisas na Bíblia que ela explica que a gente fica doente por causa de um monte de porcaria que a gente mesmo faz. Exemplo,
A falta de perdão, quando você não perdoa seu pai, não perdoa sua mãe, parece idiota, parece a coisa, parece besteira, mas não, cara. A gente, quando você não perdoa seu pai, sua mãe, quando não perdoa qualquer um já dá ruim, mas quando você não perdoa pai e mãe, isso é um negócio que tem um peso espiritual absurdo. A falta de perdão é um veneno que você toma querendo que o outro morra. Então, assim, você está lá, a pessoa te fez algo mal e você está, não vou perdoar porque fulano fez isso contra mim e eu não posso perdoar. Não, cara, simplesmente perdoa. O perdão, né, o nome perdão parece perda grande, né? Perdão, é um perdão. Você decide perder no sentido físico aqui para você ganhar no futuro, para você ganhar na frente. Então, Deus ele é um Deus poderoso, é um Deus que sara, que cura, mas a partir do momento em que a gente perdoa, que libera perdão, inclusive, esse tema de liberar perdão é muito válido, porque quando você vai num psicólogo, quando você vai nessa galera que estuda, né, os psiqueis humanos, eles vão falar justamente sobre isso. Ah, você tem uma questão aqui de perdão, né? Você tem um amigo seu, tem um primo, tem seu pai, sua mãe, que eles não perdoaram aqui, você não perdoou eles pelo isso que eles fizeram, e é interessante que você libere perdão sobre essa pessoa, porque isso vai liberar a sua alma, o seu espírito. Então, até os psicólogos já sabem disso. Bom dia, ô Jesus, tudo bem, querido? Deus abençoe. Então, tem essa coisa do liberar perdão. Até os psicólogos já sabem disso e eles começam a trabalhar sobre essa coisa do perdão. Aí você fala, tá, mas na Bíblia onde é que está isso? Então, a Bíblia fala que se você não perdoar, Deus também não te perdoa. Isso é bíblico, tá? Não sou eu que acho aqui. O que eu acho não faz nenhuma diferença. Então, a Bíblia fala que se você não perdoar, você também não será perdoado. E uma coisa interessante também é o Pai Nosso. A gente lê o Pai Nosso e passa batido, mas o Pai Nosso é muito interessante. Jesus ele não falou para você ficar repetindo toda hora. Jesus falou que quando você lê o Pai Nosso, você tem ali um esqueleto. Nesse esqueleto você consegue discernir bem sobre o que eu tenho que fazer. Você lê Pai Nosso que está no céu, né? Você começa a identificar que o seu Pai está no céu. Onde é que é a morada de Deus? A morada de Deus é no céu. Pai Nosso que está no céu. Santificado seja o teu nome. Você aprende a santificar, você aprende a glorificar o nome de Deus. Seja feita a sua vontade na terra e vai. A questão do perdão está um pouco mais lá para o meio da oração, que fala: assim perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Então, quando eu estou dizendo para Deus, para Ele me perdoar, assim como perdoamos os nossos pecadores, eu estou dizendo que eu perdoo. Então, a partir do momento que eu não perdoo, eu estou mentindo, então. Então, isso já é mais um contexto daquela passagem que diz que se eu não perdoar, Deus também não me perdoará. Então, é interessante que a gente perdoe, que a gente libere perdão, isso é uma coisa bem prática, mas é totalmente espiritual. Então, quando a gente lê aqui que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar, a gente vê que potestades, e inclusive tem um vídeo meu lá no YouTube que fala sobre isso. Potestades é uma classe de anjos, tá, que existe no céu. Principados é uma classe e potestade tem outras classes de anjos, né? Tronos, principados, potestades, enfim. Então a gente precisa muito estar ligado nisso. Igor, o sobrenatural nem existe, cara. É verdade, você também para mim não existe. Eu não te conheço, então consegue entender o conceito? Então, várias pessoas, elas falam coisas que não entendem. Aí a Bíblia fala uma coisa, a pessoa, não, Deus não existe, o inferno também não existe. Claro que não existe. Não existe. Quando você morrer, aí você dá de cara com Satanás, e aí você fala assim, pô, Satanás, não acreditava em você. Ele vai falar, negócio de acreditar é com a concorrência. A concorrência que é negócio de fé, aqui não precisa acreditar, não. É só chegar, sentar na cadeira quente, e aí eu vou te atender já já. Então, assim, independente do que acreditem, a gente precisa entender que há uma realidade. Deus é o dono da bola. Adriano, Leão de Judá, o quadro lá atrás. Sim, Leão de Judá, tá lá em cima. O pessoal daqui da outra plataforma não consegue ver, mas tem aqui um quadro do leão aqui e Jesus. Glória a Deus, é isso aí. Então, assim, é interessante que a gente entenda que Deus é o dono da bola. Então,
ele falou que, cara, se não me servir, vai para o inferno. Se me servir, vai para o céu. É simples assim. Ah, mas eu não concordo. Cara, quem é você? Quem sou eu para concordar? Se Deus falou, cara, é o que Deus falou e acabou. Deus é engraçado as pessoas acharem que o ser humano ele é simplesmente aconteceu por causa de um choque de 2 meteoros. Cara, é uma coisa tão sem sentido que não vale nem a pena discutir. Agora, é muito mais difícil para os caras acreditarem que Deus que fez o homem. Você nota que o cérebro do ser humano é algo absurdo de complexo. E é muito mais fácil para mim acreditar que há um ser totalmente inteligente que fez a gente e com essa complexidade. Você tem noção da quantidade de sensores que a gente tem pelo corpo? Você, por exemplo, agora aí, pensa no seu dedinho do lado direito do pé. Você vai sentir o dedinho do lado direito do pé. Ó, já sentiu. Ó, a rótula do meu joelho da perna esquerda. Estou sentindo. Eu quero sentir agora o meu omoplata do lado direito. Estou sentindo. Antes, consegue entender? Isso é neurociência. Quando você começa a pensar nessas áreas, que elas ficam em stand-by, elas ficam ali, né? Você não fica sentindo o teu corpo inteiro o tempo inteiro. Então, assim, a gente tem sensor no dedo, cara. Em qualquer lado do teu corpo que você toca, você sente. A complexidade do ser humano é absurda. E achar que a gente veio de um choque de 2 meteoros é, sinceramente, inacreditável. Walter, Deus é lindo, infinito. Ele não ele, ele criou o universo, ok. Então, maravilhoso. Adrian, você acredita na teoria da evolução? Adrian, eu sei que algumas coisas evoluem, mas eu não acredito na teoria da evolução, tá? Não acredito que o ser humano foi evoluindo. Eu sou criacionista, né? Óbvio, eu sou cristão, eu creio em Deus, então eu só posso acreditar nisso. Evolução é um negócio muito pequeno, tá? Evolução é simplesmente você, cara, acreditar que uma coisa foi e aconteceu. Agora, criacionismo é um negócio muito mais inteligente. Deus, ele que criou todas as coisas. Se eu simplesmente deixar de crer na criação, eu tenho que rasgar minha Bíblia, porque, cara, não faz sentido nenhum. Deus criou todas as coisas. A Bíblia diz: Deus criou os céus e a terra e tudo que nela há. Então, se a gente simplesmente pega e rasga a Bíblia, perde todo o sentido. Por exemplo, quando os psicólogos falam que você tem que regredir, né, tem que ir lá atrás, simplesmente você começa a desacreditar em muita coisa. Agora, quando a Bíblia fala, quando em Efésios fala, Efésios 4, né, que fala... Se eu não me engano, é Efésios 4. Vou pegar aqui. Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. Efésios 1. Cara, isso daqui é coisa é que os psicólogos justamente passam, tá? Para as pessoas. Aqui, Efésios 1, 4. Aí, vamos ler o 3, né? Que ele dá um contexto. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, ao qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Aqui Paulo ele fala muito sobre isso, né? As regiões celestiais. E 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante do seu amor. Então a gente vê aqui muito claro que a gente veio antes da fundação do mundo. Deus já nos tinha elegido nele, então nós fomos eleitos em Deus. E isso é muito legal. A gente precisa entender que a gente não precisa regredir ao útero, a gente precisa regredir ao trono, precisa regredir em Deus. A gente nasceu em Deus e isso é muito legal. O Fábio diz aqui, e no judaísmo não existe Satã.
como é citado no cristianismo. Fábio, isso daí, na verdade, é uma coisa que a galera está começando a falar e que não faz sentido nenhum. Tem lá o satanista lá que ele falou, não, não existe, na verdade o Satã é o nosso adversário. Cara, esse é o entendimento de um satanista. O meu entendimento é que Satanás existe. O nome no hebraico é Hassatan. Quando se fala lá da primeira vez que aparece na Bíblia Satanás, aparece sim como adversário. Lá é Le Satan, que é um adversário, uma pessoa no caso. Agora, quando fala, por exemplo, em Jó, a Bíblia fala que o Satanás, sim, e lá é Hassatan, que ele chegou e apareceu para Deus e falou, cara, Deus, Jó e tal. Aí Deus falou, pô, Satanás, tá vê lá o meu servo Jó e tal. Então, tem várias passagens que falam assim de Ha-Satan e não Le Satan, que é o adversário. Mas quando Jesus fala, por exemplo, para Pedro, Pedro, afasta-te de mim, Satanás, ele está falando de Le Satan e não Ha-Satan. Então, ele está falando sim de adversário. Na verdade, Pedro ali teve uma forma de adversário, mas não era, na verdade, Satanás. Agora, a cobra, a Bíblia fala sobre Satanás em algumas formas, fala como dragão, fala a grande serpente, também tem no Éden a serpente, né, que é a representação de Satanás. Então, assim, simplesmente a pessoa pegar e tentar ser cool, tentar ser inteligente, tentar ser, né? Não, porque não existe. Cara, a Bíblia é muito clara. Jesus fala, inclusive Satanás apareceu no deserto, Mateus 4, apareceu para Jesus. Então, essa ladainha de que Satanás não existe, beleza, vai funcionar para muitas pessoas que querem curtir a vida doidado sem nenhuma consequência para nada. Legal, Deus é bom, Deus vai levar todo mundo para o céu, todo mundo está salvo, e Satanás não existe, Satanás é a invenção, o inferno, como diria pastor Lulu Santos, o inferno é aqui, joia. Então, siga a sua vida fazendo tudo que você quer fazer, esquece que Deus existe, porque vai levar todo mundo para o céu, e pensa que Satanás não existe. E assim que a pessoa fechar os olhos nessa terra, ela vai abrir os olhos e vai dar de cara com quem? Com aquela pessoa que não existia, que era Satanás. E vai falar, Satanás, você está aí, cara, poxa, eu não acreditava em você. Satanás vai falar, beleza, acreditar é lá no céu, aqui não precisa acreditar não, fica aí, senta nessa cadeira quente. Então, tem gente que acredita e tem gente que não acredita, isso daí é super normal. Adriano, eu acredito também, mas será verdade que existem duas linhagens de Abel e Caim? Cara, eu gosto de acreditar em coisas mais literais, tá? Eu gosto de acreditar que existem só Adão, Abel e Caim e acabou, tá? O resto é as 12 tribos de Israel e a gente foca mais nisso. Mas o pessoal fica inventando muita teoria, o pessoal fica se confundindo aí, muita besteira. Por isso eu confio em Satanás. Ele não me enche o saco e ainda me deu uma fazenda. Não existe vida eterna, Jesus nunca voltará. Show de bola, cada um acredita no que quer. A questão é que é muito prático assim, né? Deus ele fez todo mundo e tal, beleza. Deus fez as regras, né? Céus e terra, pá, Satanás. O cara ali é adorador de Satanás, ele adora Satanás, Satanás deu uma fazenda para ele. Satanás ele é muito pobre mesmo, né? Ele dá uma fazenda. Enquanto Deus me deu a vida eterna, Deus me deu algo que é mais precioso que qualquer coisa. Uma fazenda vai morrer e acabou, tá por aí. Mas a vida eterna, essa vale a pena. Essa vale a pena. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados e para me dar salvação. Então, quando ele me salvou, ele me deu algo que é precioso, que é chamado a vida. Você pode respirar e saber que Deus ele te salvou, que ele te levou de um lugar de podridão. Antes, eu era de um lugar de podridão, eu servia ao meu próprio Deus, ao meu ventre, né? E aí eu fazia aquilo que eu queria, achava que estava tudo certo, e beleza. Mas quando Jesus chegou na minha vida, e tem um grande pensador que foi Dostoiévski, e ele dizia que o ser humano tinha um buraco do tamanho de Deus. E quando eu não tinha essa presença de Deus na minha vida, eu precisava suprir isso de outras formas. Então, eu acabava bebendo, saindo, pegando a mulherada, fazendo um monte de besteira. Porque era o meu ventre, eu precisava abastecer esse vazio com alguma coisa. E aí teve até uma vez que eu tinha bebido muito e tal, e eu fui dormir. E aí, quando eu dormi, eu estava com cobertor e, de repente, eu vomitei. Só que eu pensei que eu estava sonhando, né? E quando eu acordei, eu fui ver meu cobertor e ele estava todo vomitado. Desculpem o termo, tá? Mas estava tudo ali. E quando eu acordei, eu vi aquela podridão, aquela coisa nojenta. E aí eu falei, cara,
que vida é essa, sabe? O que é isso que eu estou vivendo? Que porcaria de vida é essa? Só para ter alegria. E a partir do momento em que eu peguei esse vazio e coloquei Jesus nesse lugar, então ele preencheu todo o vazio. Então tudo aquilo passou e eu não preciso mais todo dia ficar saindo com um monte de mulher, bebendo um monte de porcaria, tentando saciar esse vazio, porque não existe mais vazio. Agora é Jesus Cristo, ele preenche a minha vida e isso é importante para mim. Isso me traz vida. Todos os dias quando eu acordo, eu tenho prazer em acordar, porque a Bíblia fala que durante todas as manhãs as misericórdias nos levantam todos os dias. E é isso que a gente precisa entender. A luta na nossa vida, tem muita gente que acaba passando mal. A Bíblia fala, inclusive, sobre pessoas que não falam, tá, daquilo que estão passando. E ainda ficam trazendo isso para dentro de si, e só maldade. A pessoa acaba tendo câncer, tendo um monte de doença, sabe? Por causa desses pensamentos. Você imagina, cara, realmente eu sou um cara que eu preciso muito de Deus, porque eu não sei se eu conseguiria viver nesses tempos se não fosse Deus. Deus, ele é a essência da minha vida, é ele que traz toda a essência para que eu possa viver, para que eu possa, sabe, acordar. Tem pessoas que não têm prazer em acordar, tem pessoas que não têm prazer em fazer nada, porque essas pessoas não conseguem ver uma luz no fim do túnel, ainda mais nesses tempos. São tempos tão difíceis, sabe? Esse negócio de polarização, esse negócio no mundo inteiro, tanta coisa oprimindo a gente. E, cara, se eu não tivesse Jesus, eu não sei se eu aguentaria. Certamente não aguentaria, eu sou fraco demais. Por isso eu preciso de Jesus. Uma vez o diretor de uma empresa que eu trabalhei, ele falou, cara, Rico, você não precisa de Jesus, você não precisa de Deus, cara, igreja, porque você é um cara muito bom. Eu falei, não, cara, é porque eu sou ruim, você não me conhece. É porque eu sou ruim que eu preciso de Jesus. Jesus, ele é o cara que me tira da cama, é o cara que me faz levantar, é o cara que me dá energia para levantar. É por isso que eu levanto, é por isso que eu preciso de Jesus. Se eu não tivesse em Cristo, eu ia pegar todo mundo, ia passar todo mundo para trás. Então, assim, é por isso que eu preciso de Jesus. É por isso que eu sou ruim, é por isso que eu preciso dele. Jesus, ele falou, cara, essa galera que acha que Satanás é legal, essa galera que acha que não precisa de Jesus, não foi para eles que eu vim. Jesus, ele fala isso. Eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes, eu vim para os perdidos. Então, quando eu vejo que eu preciso de Deus, quando eu vejo que eu preciso de Jesus, quando eu vejo que eu sou uma criatura ruim, que eu tendo a errar o tempo inteiro, que eu tendo a fazer porcaria, que eu tendo a pecar o tempo inteiro, então eu falo, cara, eu preciso de ajuda. E aí Jesus chega. Jesus, ele fala, vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, quando eu tenho Jesus na minha vida, eu tenho alguém a quem pedir. Eu não consigo entender algumas pessoas que passam um monte de perrengue e não tem quem pedir. Como é que eu vivo minha vida se eu não tenho um ser maior do que eu, um ser superior? As minhas maiores orações, as minhas orações mais sinceras foram justamente as orações que eu estava agarrado no vaso com algum problema físico, doente de alguma coisa. E foram as minhas orações mais doentes. Às vezes Deus puxa de você as orações mais sinceras nos momentos que você está mais em necessidade. Os momentos que você precisa mais de Deus são os momentos que você consegue fazer as orações mais sinceras. E é isso que faz a gente levantar, e é isso que faz a gente prosseguir, sabe? É muito importante, cara. Ler aqui, Marcos falou, falando com a pessoa aqui, estou com você, religião e política não devem ser misturados. É ótima essa questão, tá? Quem fala que religião e política não se mistura é porque não conhece a Bíblia, porque não é cristão, tá? Porque a Bíblia fala o tempo inteiro disso. Inclusive, um dos maiores evangelistas de todos os tempos, que foi o... é tanto o nome... Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dizia uma frase que condensa muito isso. Somente os tolos acreditam que política e religião não se misturam. Por isso que há muitos políticos bandidos no poder e muitos falsos profetas continuam a pregar. Então, quando você pensa nisso, você fala, cara, calma aí, deixa eu pensar de novo. Os antigos cristãos, eles achavam que a gente não tinha que se meter em política, tá? E por causa disso, talvez a gente tenha negligenciado isso e o mundo está do jeito que está. O Brasil talvez esteja do jeito que está por causa disso. Você vê, todo mundo quer ir para os Estados Unidos. Por que todo mundo quer ir para os Estados Unidos? Já pensaram sobre isso? Ah, não, Rico, lá as coisas funcionam, lá o dinheiro rende mais,
lá as coisas são mais baratas. Mas você não pensa na história dos Estados Unidos. Os Estados Unidos é um lugar protestante. E havia muitas pessoas orando, muitas pessoas têm essa coisa. Você vê que os Estados Unidos, o pessoal é apaixonado pela bandeira, você vê que os Estados Unidos, eles têm um amor muito grande pela família, e você vê os ataques agora que os Estados Unidos estão sofrendo também, por ser um lugar protestante. Billy Graham foi um dos maiores evangelistas que já tiveram nesse planeta, e Billy Graham orientou e norteou a maioria dos presidentes americanos. Então, não só os presidentes americanos, mas Billy Graham também falou com a Rainha Elizabeth e muitos outros líderes. E o Billy Graham, ele era um cara que sacava muito de política e de religião. Olha só como é que quando tem a política e a religião andando juntos, funciona. Aí você vai falar, Rico, mas você é um caso à parte. Não, vamos para a Bíblia. Toda vez que você vê um rei de Israel e ele se separava dos sacerdotes e se separava de Deus e começava a adorar outros ídolos, simplesmente o povo se dava mal, o povo se ferrava, o rei se ferrava, todo mundo se lascava, o rei mesmo vivia pouco, o reinado era pequeno. Por quê? Porque se afastaram. Agora dá uma olhada nos reis que andaram junto com os sacerdotes. Eles simplesmente, os reis buscavam de Deus uma orientação para a guerra. Davi, por exemplo, ele falava, olha como é que é isso, um rei que tem simplesmente um Deus que manda em tudo, que dá todo o bizu, olha como é que esse cara vai fluir. Davi fazia muito isso. Senhor, a gente vai a essa guerra, olha, a gente só tem 300 soldados, será que a gente vai contra os 3.000? Aí Deus falava, vai. E faz o seguinte, vai por trás, não sei aonde, Deus ainda dava as estratégias. Você vê onde Davi chegou, onde Salomão chegou. Então, quando um líder de uma nação se junta com a igreja, se junta com os sacerdotes, se junta com Deus, cara, é ilimitada a possibilidade. Então, a gente precisa, sim, quanto mais... Imagina você, que é um cristão aí, você se julga um cristão, você é uma pessoa séria, você é uma pessoa que ama a Deus, você é uma pessoa que ama a Bíblia. Imagina você lá na política, fazendo a diferença. Olha a diferença que isso ia... Olha como é que isso ia acontecer. Imagina você lá, imagina a pessoa falando para você assim, cara, assina aqui essa paradinha aqui, e aí você vai levar um dinheirinho, e você, cara, uma pessoa de Deus, vai falar, não, cara, calma aí, eu sou uma pessoa de Deus, cara, eu respeito a Bíblia, eu respeito a família, eu sou um cristão, eu não posso aceitar esse tipo de coisa. Não, mas ninguém está vendo. Não, mas Deus está vendo. Eu não quero isso. Imagina você lá. Então é isso que a gente precisa de pessoas de Deus na política, porque aí sim vai governar com justiça. Eu imagino, eu amo o Nicolas, eu acho que ele é o único cara hoje que a gente pode dizer que é um cristão de verdade, e, cara, e que tá lá na política, e, bicho, esse moleque vai acabar sendo presidente, tomara que seja. Então, assim, nós cristãos não somos contra a ninguém. Pode ser homo, pode ser o que quiser, não tem problema nenhum. A gente não fica enchendo o saco de ninguém. Cristão que fica enchendo o saco das pessoas simplesmente não conseguiu entender o que é Cristo. Tem pessoas querendo oferecer Cristo, que é uma coisa tão poderosa, oferecer como se fosse qualquer coisa. Ah, por favor, não. A Bíblia fala sobre o cara que foi no campo e naquele campo ele viu algo de valor e foi para casa e vendeu tudo que tinha para pegar aquele campo. Então a gente precisa entender que Jesus não é qualquer coisinha. Jesus é poderoso. Aí o cara quer falar que Deus não existe, como se fosse me ofender. Cara, eu sei quem eu sou, eu sei de onde eu vim, eu sei para onde eu vou. Então, esse tipo de coisas não me ofende, não me leva a lugar nenhum. Então, simplesmente, eu ignoro, porque eu estou oferecendo algo que é precioso, que é Jesus. Se você quer Jesus, isso é maravilhoso. Então, esse Jesus que é precioso, a gente precisa falar dessa forma. Por exemplo, eu não vou entrar num bar e falar, bêbados, tá todo mundo no inferno, nem só eu que estou salvo. Uhul! Eu não vou chegar na boate LGBT e vou falar, todo mundo está no inferno. Não, de forma nenhuma. Agora, eu estou aqui falando o quê? Falando o que a Bíblia diz. Eu não estou falando o que eu acho, estou falando o que a Bíblia diz. Aí, por exemplo, tem dois textos que o pessoal progressista é louco para tirar da Bíblia, rasgar da Bíblia, tá? E aí tem gente, não, a Bíblia não existe. Por que não existe? Porque a Bíblia confronta os meus pecados. A Bíblia fala aquilo que Deus... quem sou eu para dizer quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Eu não sou ninguém, mas a Bíblia fala quem vai para o céu e quem vai para o inferno. E aí, por isso que o pessoal fica louco querendo tirar esses textos da Bíblia. Vou ler dois textos aqui
que são cruciais, que a galera é doida para tirar da Bíblia, e você vai ver aqui comigo por que querem rasgar isso da Bíblia, tá? Vamos ler o primeiro, que é primeiro não, é Romanos 1:27. Olha só que texto forte e por que eles querem tirar esse texto da Bíblia, tá? Romanos 1:27. Lê comigo aí, ó. E semelhantemente também, os homens, deixando o uso natural das mulheres, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao seu erro. Então, olha só, não sou eu que estou dizendo, é a Bíblia que está dizendo. E por que querem tirar isso da Bíblia? Exatamente por isso. Imagina que é a galera progressista que quer tirar isso da Bíblia, dizendo que a Bíblia é preconceituosa, é homofóbica, lá, 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 lá. Agora, outro texto em que Paulo fala quem vai para o inferno e quem vai para o céu, que é 1 Coríntios, capítulo de número 6, versículo de número 9 e 10. É outro texto que a galera também quer rasgar da Bíblia de qualquer jeito. Joyce, eu sou da Batista da Lagoinha. Estou lá por enquanto, não sei até quando, mas estou lá. Olha aqui. Não sabeis que os injustos não herdarão. Herdar, você só ganha uma herança do pai, tá? Então, né, herança de família, enfim. Então, Deus, ele te dá uma herança. A herança é através de Jesus Cristo. E aí, vamos lá. Não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Agora começa o bloco que não vai para o céu. Não erreis, nem os idólatras, nem os devassos, nem os adúlteros, nem os nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Então, aqui a Bíblia tá dizendo quem é que vai para o inferno. E inferno existe sim. Aí, assim, mas eu não sou homo, tá de boa. Não, mas você é beberrão. Mas eu não sou homem, não sou beberrão. Tá, mas você adultera. Você tá lá com a sua vida sexual ativa e não é casado. Então, assim, tem um grupo de pessoas aqui. Não adianta o cara falar, não, eu não sou homo, mas o cara tá fazendo um monte de porcaria. Fofoqueiro, falando mal dos outros. Avarento, tem dinheiro pra caramba, mas, cara, não distribui isso com ninguém, não fala em nome de nada, enfim. Então, é interessante que a gente entenda esse tipo de coisa. A gente precisa entender que, cara, a Bíblia fala quem vai para o inferno. Então, cara, a gente precisa o tempo inteiro estar lendo, o tempo inteiro a gente precisa estar como igreja. Por que eu preciso estar como igreja? Cara, a igreja é maravilhosa. Jesus, ele não vai me buscar, ele não vai te buscar. Ele vai buscar a sua noiva, tá? A noiva de Cristo. A Bíblia fala que somos como corpo. Então, a Bíblia fala que um é nariz, um é orelha, um é boca, um é olho, um é braço, um é perna. A gente precisa entender que a gente se complementa. Quando a gente está na igreja, assim como, mas Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ok, verdade. Não é o templo, não é... Agora, você tem casa, não tem? Tem um teto aí, eu estou aqui, inclusive, na minha casa. Então, a gente precisa de um templo. O templo lá é só um galpão, não tem nada a ver. Você pode ter o seu galpão lá de boa. Agora, a igreja só vira igreja quando eu e você estamos lá. Aí a igreja somos nós? Sim, a igreja somos nós quando nós estamos juntos. A Bíblia fala sobre o Pai Nosso, né? Pai Nosso. Aquela pessoa que fala, não, eu sou cristão, mas eu tenho Jesus no meu coração, eu fico aqui sozinho e tá muito bom. Então, assim, isso é uma inverdade, isso não faz sentido. Deus, ele fez a gente, cristão, para nós convivermos. Jesus estava o tempo inteiro com pessoas. Jesus estava o tempo inteiro em eclésia, em ajuntamento. Então, a igreja é importante, a gente precisa, né? A Bíblia fala, como ferro afia o ferro, assim o homem é o seu companheiro. Se eu vivo sozinho, e até estudo a Bíblia sozinho, o meu cristianismo está furado. Eu não tenho ninguém para me arguir, não tenho ninguém para me puxar a orelha, não tenho ninguém para falar, cara, isso aí está errado, isso é uma ideia errada, você não está... Então, assim, eu preciso testar o meu evangelho falando com pessoas. E, assim, eu converso com 10 pessoas, e se as 10 pessoas acham que, cara, o meu conceito, a minha visão sobre um texto está errado, eu preciso rever isso. Agora, quando eu simplesmente fico estudando sozinho, cara, isso não existe.
Deus ele nos fez para andar em comunidade. Deus nos fez para a gente fluir, para a gente, né, falar o evangelho a toda criatura. Então, a gente precisa falar do evangelho para todo mundo. A gente precisa viver em comunhão. Às vezes eu vou estar triste, eu estou na igreja, tem um irmão que vai me ajudar. Às vezes, algum irmão está triste, eu vou ajudar esse irmão. Então, isso é igreja. Ah, mas a igreja tem muito pastor muquirana. Cara, onde não tem? Não tem nenhuma igreja perfeita. Eu não sou perfeito e você também não é. Por que a igreja vai ser? E a igreja é feita de pessoas. Ah, muito bom. Então, pastores muquirana vão ter. O que vai acontecer com o pastor muquirana, então, rico? Deus tem um lugar lá separado para esses caras. Até porque são líderes e eles vão ser cobrados disso. Deus vai cobrar isso das pessoas. Então, a gente precisa entender que Deus ele não é um loucão, não é um maluco, ele vai lidar com cada um da forma que cada um disser. A Bíblia diz que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Então, se você fica pensando, eu não vou na igreja porque só querem dízimo, só querem dinheiro, vai e não dá dinheiro, não dá nada, só vai. Ah, mas tem pastor muquirana? Tem, mas, cara, faz a tua parte. Jesus, ele falou para Pedro, Pedro, o que te importa se eu quero que João fique até que eu venha? Aí a parte melhor, quanto a você, vem e me segue. Então, quanto a você, vem e me segue, faz a tua parte. Porque se naquele tempo, naqueles últimos dias, cada um dará conta de si mesmo a Deus, então vai ser Jesus com você, vai sentar na cadeirinha e vai falar, fala aí, bonitão, como é que você tá? Beleza? Então, como é que foi? Não, mas o pastor... Não, deixa o pastor lá, ele tá na fila aí, vai conversar comigo também. Agora eu e você. E aí, como é que vai ser? Vai colocar a culpa no outro? Não, eu só não ia na igreja porque pastor é tudo pilantra. Então, assim, não existe isso. Vai ser você e Deus. Assim como todo mundo não é pilantra, assim também nem todo mundo é honesto. Você tem gente honesta, tem igreja muito séria, cara. Tem gente séria, tem gente que lê Bíblia, tem gente que estuda a Bíblia, tem gente que é íntegro, sério, e tem gente que não presta. Normal, assim como teu amigo, teu vizinho, teu pai, tua mãe, o ser humano é assim. Assim como você é defeituoso, eu também sou, pastores também são, e a gente precisa respeitar a individualidade de cada um. Rico, então qual a igreja que eu tenho que ir? Cara, você vai na igreja que você se sente bem. Agora, você vai saber coisa errada da igreja? Vai. E, tem o irmãozinho ali, ele não limpa o banco direito. Cara, toda igreja tem defeito. A igreja somos nós, então a gente tem defeito, tá? Maria do Socorro, Deus é bom. Ora vem, Senhor Jesus, o mundo está... acredito que o pior é que Sodoma e Gomorra. Temos que continuar orando e combatendo o pecado. Maria, é verdade. A gente tem que combater o pecado, sim, e a gente tem que ler Bíblia. A cada dia que passa, a gente precisa estar mais inteirado da Bíblia. Quanto mais você souber de Bíblia, quanto mais você tiver entrosado na sua igreja, mais você vai conseguir fazer diferença nesse mundo, tá? Você acha que eu estou aqui perdendo meu tempo? Não, não estou perdendo meu tempo. Eu estou falando com pessoas. Eu nasci para falar com pessoas. Então, eu estou falando da Bíblia, estou falando com pessoas, e, cara, se uma pessoa aqui chegar e falar, cara, esse barbudo tem razão, cara, eu vou começar a buscar Deus, eu vou começar a mudar a minha vida, mudar a minha história, eu tenho certeza, a partir do momento que você receber essas orientações, que você receber Jesus na sua vida, a sua vida nunca mais vai ser a mesma. Assim como a minha vida foi transformada por Jesus, a sua vida também pode ser transformada. A sua vida pode ser mudada. A gente hoje está numa época que todo mundo sabe tudo sobre tudo, né? Aí você chega, fala aqui, aí vem meia dúzia, não, que o inferno não existe, Deus não existe, beleza. Aí essa pessoa que fala que Deus e o inferno não existe, quando fechar os olhos nessa terra, vai abrir os olhos aonde? No inferno. E o inferno existe, só que nessa hora não vai dar para voltar atrás. Aí o Satanás vai te abraçar, vai te dar boas-vindas e o inferno vai ser a sua nova casa. Tem gente que não acredita nisso, né? Impressionante. Se acha muito inteligente, se acha muito culto. Não, porque na verdade a Bíblia foi traduzida errada e só tem gente ruim e isso não existe. Então, assim, cara, acredita nisso daí. Cada um acredita no que quiser. Agora, ninguém vai poder falar assim, cara, ninguém me avisou. E sabe qual é o barato? O barato é que quando a gente for para o céu, né, ou para o inferno, vai ter lá, um DVD lá gigante, ou na verdade deve ter um lance no cérebro, né? Porque lá as coisas são mais adiantadas que aqui. E vai passar assim, cara, lembra daquele barbudo que te falou isso, isso e isso? Pois é, o cara tinha razão. E assim, não tô te falando que eu tenho razão porque eu tenho razão. Tô te falando que tá aqui, ó, Bíblia, tá?
Se você acredita ou não, problema seu. Eu estou aqui fazendo a minha parte, que é dizendo o que está na Bíblia. Eu estou aqui fazendo a minha parte falando do Evangelho. Para quê? Para isso servir um dia de testificação que você ouviu a palavra e não acreditou. Você se acha tão esperto, né, tão inteligente? Você acha que Deus não existe, que a sua teologia, né, ninja faz todo sentido, que você é super esperto? Então, assim, beleza. Agora, é necessário que a gente entenda a Bíblia. E como a gente falou lá atrás, voltando aqui no texto, a gente precisa entender que a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades do ar. O que isso quer dizer? Do ar, tem umas traduções que falam que é melhor, né? Ao invés de falar do ar, fala nas regiões celestiais. A minha luta não é contra o Lula, contra o Bolsonaro, contra ninguém dessa terra. A minha luta é nas áreas, nas regiões celestiais aqui, ó. Porque Satanás ele vai lutar o tempo inteiro para te tirar do caminho, para te desviar, para te deixar com depressão, para te deixar com um monte de doença. Não estou falando, Rico, então a doença é tudo do diabo? Não, na verdade não. Na verdade, tem doenças que são doenças psicossomáticas, nome complicado, né? Psicossomáticas, doenças na alma, do psique. Mas tem muitas dessas doenças, Davi ele disse, enquanto eu me calava, os meus ossos se secavam. Então, Davi, enquanto estava calado, ele ia ficando doente. E assim a nossa vida também. Tem pessoas que ficam doentes porque não falam. Tem pessoas que são introspectivas e acabam ficando doentes. Tem pessoas que têm raiva de alguma coisa e não bota para fora, né? E aí a gente já vai para a questão de temperamentos. Tem pessoas que são sanguíneas, pessoas coléricas, pessoas com temperamento melancólico e pessoas com temperamento fleumático. Eu, por exemplo, eu sou sanguíneo, então eu sou muito impulsivo, eu sou mais para cima, é difícil alguma coisa me abalar. Então, assim, a gente quando entende isso é muito legal. Tem um livro, inclusive, que eu recomendo, chamado As 5 Linguagens do Amor. O que esse livro fala? Que existem 5 linguagens do amor baseadas em temperamento. Existe a linguagem de toque, né? As pessoas que gostam muito de abraçar, pessoas que gostam muito de beijar, toque, né? Tem outra linguagem que é linguagem de confirmação, né? Palavras de afirmação. Palavra de afirmação é você é bom, você consegue, vai dar tudo certo. Pessoas que são nesse nível. Tem a terceira que é tempo de serviço, serviço, né? Que é tipo quando você faz alguma coisa para alguém, você fica feliz em servir essas pessoas, né? É muito legal. O quarto é presente, né? Pessoas que gostam de dar presente, dão presentes e elas se sentem alegres com isso. E o quinto é tempo de qualidade, ou seja, você gosta de sentar com as pessoas, e aí, como é que foi seu dia? Como é que você passou? Esse livro é muito maneiro. E aí, onde é que eu quero chegar? Porque, tipo, eu, por exemplo, eu sou toque e palavra de afirmação, né? Geralmente são duas. Eu sou aquele cara que você vai conseguir, vamos lá e tal, abraço, beijo, vai dar tudo certo. Então, se você chegar para mim e de repente falar que, cara, que eu vou conseguir, que vai dar tudo certo, eu vou ficar muito mais feliz do que você sentar comigo e falar: e aí, Rico, como é que foi teu dia? Então, é diferente, consegue entender? Agora, minha esposa, por exemplo, ela tempo de qualidade e atos de serviço. Como é que é isso? Eu agrado muito mais a minha esposa lavando o banheiro do que falando que ela é legal, que vai dar certo, abraçando, beijando ela. Então, na expressão dela, eu consigo atingir ela de uma forma muito mais eficaz se eu fazer alguma coisa, atos de serviço. E tempo de qualidade, se eu parar, e aí, como é que foi seu dia? Poxa, como é que foi isso aqui e tal? Dá atenção. Consegue entender? Esse livro é muito legal por causa disso. Você consegue entender as pessoas e você consegue agradar essas pessoas muito mais fazendo aquilo que é da parte delas, já que elas acreditam, já que elas são esse tipo de temperamento delas é assim. Então, quando você quer atingir uma pessoa que é toque e palavra de afirmação, você abraça, você beija, você vai agradar essa pessoa, né? Isso é muito legal, esse livro é maravilhoso. É do Gary Chapman, se eu não me engano. Muito bacana. Bom, então a gente está aqui... Vamos ler aqui. Cara, tem muita gente falando aqui ao mesmo tempo, tá? Deixa eu ler aqui alguns. Vamos lá. One Perecent. Deus pode abençoar um relacionamento mesmo depois de ter revelado que não era certo?
Olha, Juan, se Deus falou verdadeiramente, você tem certeza que foi Deus que falou que não vai dar certo? Não tem nem o que dizer, né? Não vai dar certo, não tem como. Se Deus falou que não vai dar certo, Deus já sabe do futuro, Deus já sabe de tudo. Se Deus falou, cara, não vai dar certo, não vai dar certo. Então não tem nem o que falar. Não vai dar certo, não vai dar certo. Beleza? Yeshu, Yeshayahu. Nossa, essa galera é uma beleza. Vamos lá. Esse é o problema dos gentios. Se apegam ao pé da letra, sem conhecimento da nossa cultura. Tá, então acho que você é judeu, né? Enfim. Sandra, bom dia, verdade, glória a Deus, verdade. Bruno, palavras de afirmação são estações de frequências, onde sintonizamos as vibrações. Uau, né? A galera profunda, né? Bom demais. Temos que dar mais atenção, carinho, amor, respeito de pessoas e tudo fica bem. Pois é, o Carlos, mas é engraçado que nessa coisa dos temperamentos, nem sempre você dá atenção e carinho, amor e respeito significa alguma coisa, entendeu? A questão é como é que você quer dar esse carinho e respeito, né? Você respeitar, de repente, aí sim, talvez você respeitar a individualidade de cada um, né? Como é que cada um trabalha. Quando você entende essas coisas, você consegue dar amor, respeito, carinho, de uma forma que a pessoa consiga entender, traduzir para a linguagem dela, entendeu? Porque eu, de repente, quero dar carinho apertando a mão, abraçando, beijando. Só que aí a pessoa tem um temperamento diferente, ela não recebe carinho dessa forma. O carinho para ela é você fazendo algum serviço, atos, entendeu? É isso que eu estou falando. Sou messiânico. Ah, tá. Show de bola. As escrituras foram escritas para os judeus, mas pode ser usada em qualquer lugar ou povo. Na verdade, ela foi escrita em hebraico e grego, né? Bom demais. Então, assim, isso é muito bom, tá, gente? A gente precisa entender que a Bíblia ela é o caminho para todas as coisas. A gente precisa entender que o ser humano, a gente recebeu esse manual, né? Deus ele é tão maravilhoso, Deus é tão grandioso, que ele pega e dá um manual para a gente. Você vê que Deus não simplesmente larga a gente no planeta aqui e a gente vive a moda Bangu. Não. Deus ele chega e dá a Bíblia para a gente. Cara, a Bíblia é nosso manual, é maravilhoso. Quando eu quero saber... Eu, por exemplo, tenho o hábito de, quando compro alguma coisa, ler o manual. Até do meu carro eu leio o manual. Quando você lê o manual, você tem uma experiência melhor com aquilo. Por quê? Quando você pega um copo, sei lá, qualquer coisa, você pega esse copo aqui, né, que é um copo térmico, e aí você pega lá o manual e fala, olha, não coloca esse copo no lugar quente, olha, quando você colocar alguma coisa quente, você tampa de um jeito. Então o criador, ele te dá ali todo o bizu de como ele fez e cada canto, o que faz, enfim. Aí tá lá, você comprou a torradeira, a torradeira é só enfiar na tomada e beleza. E aí o cara lá que desenvolveu fala, então, aí você tem a torradeira há 20 anos, só que você não sabia, e tem um amigo teu que leu o manual todo e fala, cara, eu tenho essa torradeira, é muito legal. Você vê que tem uma tela de televisão que você, quando aperta um botão X, ela pula. O cara, eu tenho 20 anos essa torradeira e não sabia que ela tinha uma televisão. Aí fala, pois é, você leu o manual? Não, não leu. Então, o ser humano, ele é assim. Deus aqui, ele fala que se um homem tiver relação com outro homem, dá ruim, né? O criador, o desenvolvedor, ele falou, olha, então, deixa eu explicar para vocês, aqui no manual, vou colocar aqui, que homem com homem dá ruim, tá? Então não tenta, porque vai dar problema. Mulher com mulher também, tá? Inclusive, vocês não vão conseguir procriar e tudo mais, né? Não gera filho, pá. Então eu criei o homem para homem e mulher, gera filho e tal. Opa, então sim. Então eu leio o manual, eu sei o que faz, o que não faz. A Bíblia fala o que dá certo, o que não dá certo. Por exemplo, Deus falou, cara, se você... vou colocar aqui no manual, que se você tiver raiva de alguém, não perdoar, isso vai te trazer várias consequências, inclusive doenças, tá? Vai te dar doença por causa de falta de perdão. Então, eu fiz o ser humano para perdoar, tá? Então, quando você lê o manual, você fala, caramba, bicho, é verdade. Davi, ele falou, cara, enquanto eu me calava, os meus ossos se secavam. Uau! Então, eu preciso falar, eu preciso colocar para fora, né? Por que as clínicas psiquiátricas estão tão cheias por aí? Esse tempo é um tempo de falta de perdão, um tempo de ódio, um tempo de raiva, que as pessoas colocam isso no seu coração e as pessoas estão ficando doentes. Problemas psicossomáticos, psique.
Quando você libera o perdão, você simplesmente está tirando um peso espiritual da tua vida. E aí, você também é curado no corpo físico, tá? Várias pessoas, tem pessoas que ficam carecas, por exemplo, por estresse. Estresse não é algo assim, um cara tomou uma pancada e ficou careca. O cara tomou uma pancada e ficou com psoríase. O cara não foi pancada, não foi nada físico, é parada toda na cabeça, parada é toda mental. Então, quando você começa a descansar, por isso que Jesus ele falou isso e na época a gente não entendia bem, né? Vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados. E, né, ele está falando de depressão, está falando de várias doenças de cunho psicológico, psicossomático. E aí Jesus fala, eu vos aliviarei. Então, Jesus ele está falando que quando você tem uma doença de cunho... Aliás, qualquer doença Jesus cura, né? Mas tem algumas que são muito instantâneas, você pode resolver. Por exemplo, pessoas que, não, eu não perdoo meu pai, ele fez isso, isso e isso. Não perdoo minha mãe, ela fez isso, isso e isso, né? A Xuxa, por exemplo, agora, ela teve o maior remorso da vida dela, porque tinha uma irmã dela que era bolsonarista, e ela ficava, fulana para, na internet a irmã ficava, né, pô, Bolsonaro, Bolsonaro, e e a Xuxa falou, cara, eu cancelei minha irmã porque ela era bolsominion, né, palavras da Xuxa. E aí ela falou, não, aí ela ia no meu aniversário e eu falar, Márcia, acho que era março, é meu aniversário e tal, e ela vai vir aqui, a gente conversa. E a irmã dela morreu. E olha como é que fica isso, cara. Imagina você, né, ter uma situação bobeira, cara, brigar por causa de política, por causa de qualquer tipo de coisa, uma família brigar por causa de qualquer coisa, cara, ridículo, né? E acabou que ela ficou com esse remorso para a vida inteira, ela não conseguiu se despedir da irmã, porque a irmã morreu, porque ela, por causa de bobeira, ficou ali. Então, quando a gente consegue entender esse tipo de coisa, a Bíblia, e como eu falei, o manual, ele já te dá a planta toda. Se você tivesse lido o manual, você saberia como resolver essa situação. Você libera perdão, falou besteira e tal, beleza, vamos embora. Mundo curioso. Minha esposa me disse algo hoje que é impossível perdoar. O mundo hoje, então, nada é impossível, tá? Existe a força do querer, existe a força do... Cara, bota na balança o que é mais precioso. Por exemplo, eu tive umas divergências com a minha esposa no passado, e aí teve uma hora que Deus me fez pensar o seguinte, coloca na balança, o que é melhor? Viver com a sua esposa com os erros dela e tentar juntos resolver, ou viver com a ausência dela? E eu coloquei isso na balança e eu falei, cara, eu prefiro tentar resolver os problemas juntos do que a ausência dela, para mim, é muito pior. Ficar sem ela dói muito mais do que eu ter que não colocar a toalha molhada na cama. Consegue entender? É necessário que a gente entenda as perdas. Você simplesmente, minha esposa falou uma coisa que é impossível de perdoar. Ela pode falar qualquer coisa. Ela pode falar, cara, eu te traí, cara, não te... qualquer coisa que ela te fale não é imperdoável, tá? E a gente precisa prestar atenção. O nosso ego, às vezes, fala muito, tá? Principalmente com um casal. E quando a gente é casado, a gente precisa muito de uma terceira pessoa, e a Bíblia fala sobre Jesus, que é a terceira dobra, uma corda de 3 dobras que não se arrebenta facilmente. Então, se a sua esposa te ama, você ama a sua esposa e ela te falou alguma coisa, cara, leva uma terceira pessoa, vai para um psicólogo de casal, vai para o teu pastor, enfim, não existe isso de que é impossível perdoar. Jesus, ele nos ensina que é possível perdoar, super possível. Então, às vezes, o seu ego não deixa que você perdoe, mas é super possível você perdoar sim, e quando você libera o perdão, independente do que façam com você. Rico, mas fulana sofreu uma parada assim, assim, assado, que não dá para perdoar. Bicho, eu sei que tem coisas que são bizarras, tá? Bizarras. Mas eu vou te falar, é possível perdoar. Eu já vi vários e vários e vários casos em que... Pensa no seguinte, é porque eu não posso falar algumas palavras aqui, mas vocês são inteligentes, vocês vão entender. Imagina lá aquele cara que, né, pegou aquela menina no meio da rua e, né, fez o que fez né, isso é louco, tá? O que eu vou te dizer não é para qualquer um, são poucos que vão entender.
mas biblicamente é possível perdoar um cara desse. E detalhe, eu já vi vários casos de mulheres e até homens, tá? Que já sofreram, tá? Com essas paradas e liberaram perdão. Bicho, anos e anos vivendo com isso, com essa bola de ferro amarrada. Anos e anos. E quando essas pessoas liberaram o perdão, a vida dessas pessoas mudaram completamente. Então, assim, ou eu recebo Cristo na minha vida e vejo que é possível perdoar, ou então, cara, simplesmente eu vivo lá com o meu rancor e deixo isso me matar. Então, é possível viver com Cristo, é possível liberar perdão, não é fácil, não estou dizendo que seja fácil, mas é possível, tá? Não é impossível, não. Vou dar uma parada aqui para ler o que o pessoal está escrevendo, tá? Eu vou ler as coisas que são pertinentes aqui, tá? Porque tem muita gente que fala muita besteira, então as besteiras eu pulo e leio só o que é pertinente aqui ao nosso papo, beleza? Vamos lá? Cássia, para você ter uma ideia, meu filho foi meu sócio e pago uma dívida judicial, pois ele não fala comigo mais. Cássia, você é mãe, tá? Mãe é um negócio sério pra caramba. Se o seu filho não fala com você, não te perdoa, cara, você é mãe. Você libera perdão. Se puder, tá? É muito importante isso. Se você puder, você falar, filho, eu sei o que você fez, eu te perdoo, tá? E o que eu vou te falar agora também tem que ser muito maduro para entender, tá? Vamos lá. Você não precisa conviver com as pessoas que te fazem mal, ok? Aí é o ponto. Seja mãe, seja pai, seja filho, você não precisa conviver, que também isso é loucura. Ah, não, fulano me bate todo dia, eu vou ficar... Não, isso não existe, tá? Mas existe o lance aqui, ó. Fulano, eu sei o que você fez, foi grave, mas, ó, eu te libero perdão, em nome de Jesus, seja abençoado, eu te abençoo, esquece, aquilo lá, ó, já tá pago, tô resolvendo, mas, ó, beleza, segue tua vida, eu te abençoo, tá? Tudo bem, tranquilo, não precisa conviver, tá? Paulo diz, aquele que se diz irmão e não é, com este antes nem comais, ou seja, não precisa conviver com essa pessoa, mas você precisa liberar perdão. Tem psicólogos que falam assim, não, você precisa liberar perdão, não precisa nem falar não, só libera no seu coração. Isso funciona meia boca, mas quando você chega para a pessoa e fala, fulano, ou seja no telefone, ou seja pessoalmente, eu libero perdão sobre a sua vida. Eu já vi vários casos, gente, vários casos na igreja, em que inclusive eu já fiz a representação de um pai que tinha morrido, tá? E essa filha veio e falou, pai, eu te perdoo. Tá? Bicho, isso libera tanta coisa na vida que você não tem noção. Então, assim, Cássia, libera perdão sobre seu filho. Se conseguir, manda um WhatsApp, uma mensagem, um sinal de fumaça, uma carta, mas que ele fique sabendo, filho, eu te perdoo, deixa pra lá, cara, tá pago, que Deus te abençoe e segue a vida, beleza? Não é fácil de fazer, óbvio, mas beleza. Jéssica, a Xuxa bloqueou a irmã e não falou ela nem no Natal, nem no Ano Novo. Pois é, Jéssica, é isso aí que eu falei. A Xuxa, né, liberou lá, mas tudo bem. Tem umas perguntas que são engraçadas, né? A cabeça das pessoas são muito pequenas sobre algumas coisas. Emerson falou, se a igreja está com Deus, por que não lutam pelos pobres? Cara, a igreja é a coisa que mais luta pelos pobres no planeta. Se tem alguma coisa que os pobres podem agradecer, é a igreja. E não é só pobre de dinheiro, não, pobre de espírito também. Agora, tem pessoas que são pobres porque querem, tá? Tem pessoas que estão na rua, inclusive, porque querem. Tem pessoas que não, óbvio, não é todo mundo. Mas, assim, o foco da igreja não é o pobre de dinheiro, é o pobre de espírito, tá? Pessoas que são pobres do espírito. Tem gente que tem dinheiro, mas é pobre de espírito. Então, a igreja luta pelas pessoas. A nossa grana está muito mais no ramo celestial do que qualquer coisa. Cássia falando aqui pro rapaz aqui, palavra dita é difícil. Tava falando pro rapaz que falou da esposa, né? Mas releva. Beleza.
Maria, você é muito inteligente. Nem sou, Maria. Mas obrigado pelo carinho, tá? Que Deus te abençoe. Aí tá aqui a Jéssica falando, Emerson, você já procurou a igreja? Já viu o serviço social que fazem? É, Jéssica, deixa ele. Tem gente que gosta de falar, né? O negócio é esse. Mas tudo bem. Ah... o mundo está falando aqui de novo, né? O rapaz da esposa. Olha que somos da igreja. Ela nunca quer resolver os problemas, só quer jogar na minha cara. O mundo, então, o interessante é aquilo que eu falei, cara. Procura um pastor, procura um líder. Uma terceira pessoa é maravilhosa. Duas pessoas sempre têm duas verdades, uma de um e outra de outro. Então é interessante que você procure aí o seu pastor, procure um líder. Uma terceira pessoa pode ser um psicólogo também, que isso às vezes, cara, é muito legal, que quando a gente coloca uma terceira pessoa, um terceiro foco, a gente consegue ver algumas coisas. E claro, os dois têm que estar com o coração nisso, tá? O relacionamento, o casamento, ele precisa que os dois precisam querer, tá? Não adianta um só querer e o outro não, senão o casamento não vai dar certo. Sua esposa está com você até hoje, não sei quanto tempo vocês estão juntos, mas provavelmente ela também queira. Mas às vezes ela só não consegue enxergar algumas coisas. Por isso é interessante uma terceira opinião. Então, se vocês são da igreja, chega no pastor de vocês, senta, troca uma ideia e, cara, expõe, fala tudo, bota para fora. Eu tenho certeza absoluta, o seu casamento vai ser uma bênção. Em nome de Jesus, eu abençoo o teu casamento, abençoo tua casa, que as escamas dos seus olhos e dos olhos dela possam cair e que vocês possam conseguir enxergar. Casamento é algo de Deus, gente, tá? Bola para frente. Obrigado, Simone, Deus abençoe. Herbert, perdão é decisão. Eu amo também, é decisão. Ore e perdoe no teu tempo. Herbert, maravilhoso, tá? Esse gancho é perfeito. Vamos lá. Tem muita gente que fala assim, não, eu tô orando para perdoar. Não se ora para perdoar, tá? Perdão é decisão, é o que o Herbert falou e muito bem colocado, Herbert. Glória a Deus. Você é um anjo de Deus que trouxe, isso é a revelação, tá? Eu decido perdoar, tá? Decisão eu não tenho que orar, é decisão. O perdão é decisão. Eu decido perdoar. Eu falo, cara, eu já vi 300 pessoas, cara, tremendo, tá? Mas eu vou. Você tem medo de perdoar, medo de lidar com aquilo. Tem uma pessoa que eu orei uma vez que ela começou a chorar e soluçar por uma amiga que ela não perdoava, tá? E naquele dia ela perdoou e, cara, é vida maravilhosa depois disso, gente. Então, exatamente isso, é decisão. O amor também é decisão. Eu decido amar, independente. A Bíblia fala, o amor tudo suporta, tudo crê. Óbvio, gente, o cara arrebenta lá a criatura e, vou amar assim? Não, isso aí não. Mas, cara, questões assim, bicho, é decisão. Eu decido perdoar, eu vou perdoar, vou lá e perdoo, tá? Você não precisa andar com a pessoa, mas você precisa decidir, tá? É decisão. Tô falando muito, né? Vamos lá. A Jéssica falando, Deus perdoa, mas as pessoas não deixam de escolher o que ela plantou. Sim, todo mundo colhe o que planta. Isso aí é a regra do mundo, tá? Então, mundo, tá falando aqui com a Cássia, né? Sou um homem que faço de tudo para ela, mas não recebo nenhum reconhecimento. O mundo, na boa, às vezes você querer reconhecimento pelo que você faz é a pior forma de você lidar com as coisas. Tem muita coisa que eu já decidi não esperar reconhecimento, simplesmente eu amo e faço porque amo, tá? Então é o que eu falei, bate um papo com o teu pastor. Às vezes a gente pensa que tá certo, mas tem as coisas que a gente precisa de uma terceira opinião para ver que a gente estava errado, entendeu? Tipo, se eu fizer alguma coisa, eu vou lá, faço uma comida para minha esposa e espero ela agradecer, de repente é o que eu te falei, compre esse livro, As 5 Linguagens do Amor. Pode ser que a linguagem da sua esposa seja uma linguagem diferente da sua. Por exemplo, quando a minha esposa vem e fala como é que foi seu dia, e ela, tipo, bota uma escova nova para mim, uma toalha limpa, quando ela faz alguma coisa assim, de repente isso não me diz nada. Porque a minha linguagem de amor é carinho. Para ela, para mim, de repente, seria melhor se ela viesse, me abraçasse, me beijasse, falasse que eu sou muito bom. Então, não é a linguagem de amor igual. Eu preciso entender a linguagem de amor dela e ela precisa entender a minha. Por isso que é interessante conversar.
Muitas pessoas achavam, esse livro é interessante, que muitos casais pensavam assim, a mulher não me ama, meu marido não me ama. E quando foi ver, era a linguagem de amor de cada um que era diferente, eles representam de forma diferente. Então a gente precisa entender essas coisas, tá? Vamos lá. Manjericão, parabéns, acabo de ouvir e gostei muito. Tá muito difícil achar evangelho de verdade. Manjericão, glória a Deus, que Deus te abençoe. Apesar de eu não ser calvinista, Calvino diz que se você vê alguma coisa boa em mim, é Jesus. Se você vê alguma coisa ruim, isso sou eu mesmo. Então, glória a Deus que você está vendo Jesus, isso é legal e a nossa meta é essa aí, tá? Manjericão, ultimamente só falam de prosperidade. Pois é, Manjericão, a gente precisa falar da volta de Jesus, precisa falar de perdão, precisa falar de coisas espirituais. Sim, prosperidade é bom, mas a gente tem que englobar tudo, né? Não dá para falar só de uma coisa. Cássia, já fiz isso, único filho é mole. Bom, vamos lá. Aí o pessoal aqui dando dicas ali pro mundo, né? Com a esposa dele e tal. User e um monte de números ali, 9. O que acha uma vez um irmão ficou na minha casa, liguei para a esposa várias vezes e não me atendeu. User, eu não consegui entender aqui o que você quis escrever, tá? Mas vamos lá. Edilson, bom dia, amigo, bom dia. Lucas, Adão tinha umbigo? É interessante, ninguém sabe responder isso, porque segundo o... Obrigado, irmão. Meu irmão passou por aí. Obrigado, Deus abençoe. O grande barato disso, cara, é você... isso não é uma coisa que vai levar a gente para o céu, mas é interessante pensar, né? Porque o umbigo é por causa do cordão umbilical, né? Se Deus fez Adão sem essa coisa do cordão umbilical, não faria muito sentido ter umbigo. Mas é uma pergunta boa. Talvez não tenha tido umbigo nem ele nem Eva, né? Mas é interessante, sim. É a mesma coisa que perguntar se Adão tinha vacina, né? A marca de vacina. Todo mundo tem marca de vacina porque foi vacinado. Então, se pensar nessa lógica, provavelmente não tem. E aí, se a gente for pensar nisso, a gente vai além, né? Será que Deus tem umbigo também? Já que Deus fez a gente a imagem e semelhança, né? É uma coisa a se pensar. É interessante. A parada é interessante. Não leva à salvação, não faz nenhuma diferença, mas é legal a título de conhecimento. Muito bacana. Quando cheguei, estavam os dois sem graça. Pois é, user, tem casos aí que é melhor conversar, né, para saber certinho como é que é. O Herbert falando ali, perdão é libertador, é um processo de cura. Sim, verdade, Herbert, é um processo de cura. Quando você libera o perdão é como se fosse uma perda gigante, né? Então, você realmente decide ficar no prejuízo, mas o prejuízo que você fica, às vezes, é financeiro e você consegue liberar a sua alma. É um negócio muito melhor. Aí o mundo ali falando com a Jéssica, né? 15 anos de casados. Bom, se vocês estão 15 anos de casados, é sinal que tem muita lenha para queimar aí, cara. Se vocês estão 15 anos juntos, é sinal de que vocês querem. Sinal que a coisa tem tudo para dar certo. Às vezes é só parar umas arestas, gente. Bola para frente. Isabela, Jesus não andava com religiosos. Isabela, isso é bem verdade, tá? Jesus não curtia muito os religiosos, mas a gente precisa entender bem o que são os religiosos hoje em dia, tá? Porque tem muito cara aí falando, não, os religiosos, e a gente acaba colocando muita coisa nesse saco e acaba ficando na pista porque, não, os religiosos são os que leem a Bíblia, os religiosos são que estão na igreja, o sistema religioso. Então é legal a gente tomar cuidado com o que a gente está chamando de religioso. Religioso é o cara que de repente fala que faz uma coisa e não faz, a gente conhece a vida desse cara, e aí, assim, isso de fato é um religioso. Mas o que é um religioso? É um cara que... o que é uma mulher religiosa? De repente é uma mulher que anda com a saia comprida, ou tem cabelo comprido, é uma mulher que não usa maquiagem. Então a gente precisa entender o que estão chamando de religioso para a gente não simplesmente jogar nesse lixo aí todo mundo que de repente faz a coisa certa, tá? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia. Cássia, você tinha assumido o Rico. Verdade, cara.
E, na verdade, eu estava fazendo live em outra plataforma, só que aí eles acabaram lá hoje me excluindo de uma classificação, e eu falei, cara, eu vou para o TikTok porque vou ver se eu consigo alcançar essa galera de lá e tal, e estou gostando muito daqui, tá? Eu também estou fazendo no YouTube essa mesma live, então se vocês quiserem ver, dá um pulo lá no YouTube, eu estou lançando essa live, tá rolando lá, mas eu devo liberar ela depois, mais tarde. Então, se você não me acompanha lá no YouTube, Rico Rocha Oficial, lá no YouTube você vai conseguir ver meus vídeos, inclusive essa live também vai estar lá, tá? Simone, bom dia, Simone. Já conversamos com o pastor e a esposa dele, mas na hora ela se faz dar certo. Bom, a parada é vocês terem uma conversa aí decisiva, tá? Uma conversa séria para vocês conseguirem avançar. 15 anos juntos, gente, pelo amor de Deus, Cara, vocês não estão há 1 ano, 2 anos. Se vocês chegaram a 15 anos, alguém tolerou muita coisa. E aquilo, ou você tem coisas também que tem que decidir, cara, simplesmente esquecer. Cara, meu marido sempre bota a toalha, já falei com ele 15 anos que a toalha molhada não é na cama. Às vezes, cara, tem algumas coisas que a gente vai ter que pagar, mas obviamente tem coisas que não dá para aturar, a gente precisa de orientação. Cara, procura um psicólogo cristão de família para resolver isso daí com vocês, que vai adiantar. 15 anos juntos, não joga isso fora não, cara. Cássia, caramba, Cássia com o nome de cabeça para baixo, o pessoal é muito criativo mesmo, né? Com falhas ou não, a igreja ainda é a que mais salva almas. Verdade, Cássia, glória a Deus, é verdade. Samuel perguntando aqui, tu é calvinista ou arminiano? Cara, eu sou cristão. Brincadeira. Eu sei quais são eu sei quais são aí as diferenças, mas a questão é que algumas coisas eu acredito em Calvino, mas se eu fosse colocar eu seria mais arminiano do que calvinista. Eu não acredito nesse negócio de uma vez salvo, sempre salvo. Então, basicamente, né, obviamente não é isso, mas eu estou só resumindo. Eu acredito que Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, que nós, através de Cristo, muita gente fala, eu também sou filho de Deus. Nem todo mundo é filho de Deus. Deus criou todo mundo, mas só somos filhos através de Cristo. A Bíblia diz que por Jesus nos foi dado o direito de sermos chamados filhos de Deus. Então, eu acredito que eu recebo Jesus no meu coração, os meus pecados eles foram apagados sim, mas eu não sou pecador, tá? O fato de fazer pipoca não me torna pipoqueiro. Então, eu peco e me arrependo. A vida do cristão é como a luz da aurora, que vai brilhando e brilhando até se tornar dia perfeito. Então, eu preciso me arrepender dos meus pecados, mas eu não sou pecador, porque Jesus já levou meus pecados na cruz do Calvário. E eu perco a salvação, sim. Então, se eu começo a fazer um monte de cagada, eu simplesmente estou renegando o que Cristo me ensinou e estou vivendo a vida do meu jeito, e aí o inferno é o destino dessa galera, tá? Então, espero ter respondido aí a sua pergunta. Um abraço daqui de Boston para vocês. Valeu, Xande. Deus abençoe, Xande. Tudo de bom. Namorado da Sky. Bom dia. Eu poderia mandar um abraço para o meu amigo? Está precisando de oração. Então, amém. Que ele seja abençoado aí, tá? Em nome de Jesus, que haja paz, que haja graça, que ele seja uma pessoa tocada pelo Espírito Santo, em nome de Jesus. Cássia, eu perdoo para ser perdoada por Deus. Amém, é verdade. A Bíblia diz que se você não perdoa, Deus também não te perdoa. Samuel, tu é trinitariano ou unicista? Samuel, tem uma parada na Bíblia que fala que a gente não tem que ficar ligado em analogias, em teorias e tal. Então, esse tipo de coisa não é uma coisa que vai te levar à salvação. Então, eu foco em coisas muito mais básicas. Jesus morreu na cruz pelos meus pecados, eu preciso me orientar pela Bíblia, os mandamentos. Então, é um negócio muito mais simples do que essas coisas loucas, assim, leva as pessoas a ficarem realmente malucas por causa dessas teorias de um monte de coisa, tá?
Antônio, muito boa live, intelectual. Eu nem acho intelectual, Antônio, mas obrigado pelo carinho, tá? Que Deus abençoe você. Bom demais, tá? Aí tá a Cássia aqui falando e tal, pro irmão. Tá. A Jéssica aqui também comentando aqui com a galera. Aí tá o mundo aqui falando com a Jéssica. Pessoal, Deus te abençoe, papapá. Meu irmão passou por aqui, deu bom dia. Só que acho que ele já saiu. Jesus é bom, amém, é verdade. Yeshua Hamashi abriu caminho para nós chegarmos até o eterno. É verdade, só Jesus. Através de Jesus, a gente chegou lá. Tem uns nomes tão bizarros que é difícil, tá? Mas tá, vou chamar de Henry aqui. Aí tem ZZ, YR. Desculpa a pergunta, mas você é judeu ou descendente de judeu? Ha! Isso é a barba. A barba me deixa com cara de judeu e eu acho que cada dia que passa a gente vai ficando mais parecido com Jesus. Quanto mais a gente recebe de Jesus, a gente mais parecido com ele vai ficando. Então, talvez por isso eu pareça judeu, talvez também por causa da barba. Mas não sou judeu, mas eu costumo brincar com isso, né? Porque se Jesus é meu irmão mais velho e ele é judeu, então eu tenho uma parcela disso. Mas não, cara, eu sou totalmente brasileiro. Minha mãe é pernambucana e meu pai é campista. Então, brazuca com força. Mas acho que o judaísmo está no nosso coração, né? A gente ama Israel, a Bíblia fala para a gente orar por Israel, então isso é muito importante, a gente precisa fazer isso. Já tentei conversar com ela, nega e fica saindo, aí deixei para lá. Tá, user, eu não consegui entender aqui ainda o assunto, mas tenta falar com o seu pastor, um líder, para estar resolvendo isso, seja mais ou menos eu achei que, não sei se é sua esposa ou se é uma pessoa que está te devendo alguma coisa, mas vamos lá. Maria está falando, vim de 2 relacionamentos anteriores, o penúltimo marido faleceu. Falei para mim mesmo que se Deus me desse um companheiro, iria mudar meu jeito colérico. E hoje sou casada há 13 anos, difícil. Passei a ter empatia e me colocar no lugar dele, todos os dias liberando perdão pelas coisas ditas. Maravilhoso, Maria! Bom demais, cara. Que legal, Maria. Infelizmente, às vezes é necessário a gente perder algumas coisas, né? E meus pêsames aí pela perda, mas é legal que você conseguiu se encontrar, isso é muito bom. Continua assim, Maria. Que Deus te abençoe, tá? Bom demais. Samuel falando, mas a Trindade é algo irrefutável. Tá, então, assim, sobre Trindade, é óbvio que eu acredito, tá? E para mim também é irrefutável. Pai, Filho e Espírito Santo, isso não tem dúvida, tá? De modo básico aqui, a gente tem Deus como, né, como Pai, inclusive o judeu messiânico, e até Yahashua, alguma coisa que ele está aqui, ele é judeu messiânico. Eu tenho um camarada também que a gente trocou muita ideia sobre isso. O judeu messiânico, ele tem uma certa dificuldade em entender isso, tá? Porque algumas pessoas pensam que Pai, Filho e Espírito Santo são 3 deuses, e aí eles acham que nós somos politeístas, né? Que a gente acredita em 3 deuses, mas não. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo é um só. Agora, obviamente, existem umas 3 faces de Deus aí no caso. Pai, né? O Pai Todo-Poderoso. O Espírito Santo é quem consola, é quem, né? É uma parte de Deus que fala com a gente. E Jesus, o Filho dele que morreu pelos nossos pecados. Então, não existe aí nenhum problema quanto a isso, tá, Samuel? Então, a Trindade, com certeza, Pai, Filho e Espírito Santo existe, para mim isso é decisivo. Samuel, tu é pré, pós ou meso? Cara, eu acho que a grande tribulação, ela vai vir depois, eu acho que a gente vai pegar, inclusive eu acho que a gente está pegando um pedacinho aí da grande tribulação, mas eu não tenho muito isso definido, então se eu fosse ter algo lá, talvez eu seria um pós ali, mas eu acredito, eu sou entre o pós e o meso, né?
eu acho que tem ainda, a gente vai pegar um rabinho aí, mas não vai pegar a grande coisa, não. Se eu fosse colocar de 1 a 10, eu acho que a gente vai pegar o nível 2, mas a gente vai ser arrebatado e o couro vai comer no lombo de quem tiver com problemas aí com o eterno. Josepe. Creio em Jesus, mas não quero mais congregar em igreja. Perco a salvação? Maravilhoso! Que pergunta legal, cara. Obrigado pela tua pergunta, Josepe. Então, a igreja, Josepe, ela é importante para a sua salvação, tá? Eu não posso afirmar que você perde a salvação. Se você crê em Jesus Cristo, você lê a Bíblia, você tiver sério, mas presta bem atenção no que eu vou falar, tá? Isso você vai precisar entender isso, e as pessoas também. Perco a salvação sem a igreja? Cara, não é uma coisa certa que você perde, mas você perde muita coisa. A igreja, cara, é a igreja de Cristo, e Jesus fala para Pedro, Pedro, sob esta pedra eu colocarei a minha igreja. Então, quando você sai da igreja, é algo muito sério, porque você não cresce espiritualmente, você não consegue ajudar ninguém, você não consegue ser ajudado, você não consegue ser igreja, porque quando a gente está na igreja, a gente só ir à igreja não salva ninguém. Também tem muita gente na igreja que não vai ser salva. Mas quando você está na igreja, você consegue exercer o chamado de Cristo de uma forma muito ampla. Então, é muito mais completo e muito mais certo a sua salvação com a igreja do que sem. Sem é uma coisa incerta, não dá para dizer ao certo se você perde a salvação. Seria triste se você servir a Deus e tal, quer dizer, servir a Deus sem a igreja fica meio difícil, mas enfim, só lendo a Bíblia e só se alimentando em casa, de repente vendo a televisão, enfim, talvez isso não seja saudável. E aí seria muito triste você chegar no inferno e falar, cara, porque você, sem igreja, você acaba errando em vários pontos, tá? Você acaba se desconectando de Deus de alguma forma. Então, Deus fala que a igreja é a casa dele, né? Ele fala com Salomão, essa será chamada casa de oração. Então, tem vários aspectos aqui que são importantes para você ir para a igreja. Igreja não é um lugar perfeito, tá? Assim como eu e você não somos, mas é importante você estar na igreja sim. Se uma igreja, de repente, você não curtiu, vá numa igreja que você curta. Hoje em dia, cara, tem várias igrejas, tem a igreja da calça jeans, a igreja do barbudo, a igreja do tatuado, a igreja a mulher de um lado, a homem do outro. Então, tem igreja para todo gosto. Então, José, dica de amigo, de irmão. Arruma uma igreja que você curta, uma igreja séria, seja grande, seja pequena. Não deixa de ir para a igreja, pelo amor de Deus. Isso é certo, eu estou te falando algo certo. Com a igreja, você vai muito além. Sem a igreja, eu não sei se você perde a salvação, porque, cara, sem a igreja você vai perder várias ferramentas do evangelho, tá? Então, obrigado pela tua pergunta, isso foi muito boa. E, cara, eu estou aqui para te ajudar, se você quiser conversar comigo sobre isso. Inclusive, gente, a gente tem mais 7 minutos aqui, e se você não é cristão, fala aqui que eu quero orar com você, para você receber Jesus hoje na sua vida, para a sua vida ser transformada, tá? Em nome de Jesus. E eu vou continuando lendo aqui. Bom, a Bíblia a gente já leu, agora eu vou só responder o comentário de vocês. Lembrando que comentário sem noção, eu nem leio. Poxa. Isso não foi legal não, hein? Beleza. Tem que me virar depois para achar onde é que eu estava. Vamos lá. Max Leãozinho, você acredita que as igrejas de hoje ainda possuem salvação? Com certeza, cara. Tem muita igreja que está errada, mas tem maioria que está levando a sério. Então a gente precisa procurar uma igreja séria aí para a gente estar firmando na rocha aí. Deixa eu te perguntar o que você acha de prosperidade. Tem algum caminho biblicamente? Mundo, então, prosperidade, cara, você ora, você dá os seus dízimos e ofertas, eu sei que isso é outro assunto, tá? Mas, enfim, eu acredito nos dízimos e ofertas e eu acredito na generosidade. Se você é generoso, enfim, esse é outro papo. Perdão. Mas, assim, prosperidade é super de Deus, tá? Só que não é interessante você só correr atrás de dinheiro e deixar espiritualidade, família e tal. Então, tem que ser uma coisa, com consciência. Para que você quer dinheiro, né? Então, tem toda uma pergunta, tem toda uma resposta para isso daí. Mas prosperidade não é de Satanás, não. Você pode ser próspero, sim, só que você tem que saber para que você quer dinheiro. Júnior Gonzaga, não somos pecadores? Não, Júnior, não somos pecadores. Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados. O fato de eu fazer pipoca não me torna pipoqueiro. O fato de eu pecar não me torna pecador.
A menos que, cara, eu esteja num pecado e eu goste desse pecado. A partir do momento em que eu quero estar nesse pecado, eu estou deixando Jesus de lado e estou vivendo esse pecado. Então, para mim, isso é muito melhor do que Jesus. Então, eu escolho pecado. Aí eu sou pecador. Agora, a partir do momento em que eu recebo Jesus Cristo como meu Senhor e Salvador e eu repugno o pecado, eu errei, me arrependo, bola para frente. Errei, me arrependo, bola para frente. Então, assim, não somos pecadores. A gente peca, mas não somos pecadores. Jamilton, Jesus me considera santos? Sim. Glória a Deus. Depois de Cristo nos chama para a identidade, não é um pecador, sim, perdoados. Sim, nós somos perdoados por Cristo. Amém. Eu não sabia, disse aqui, a igreja são pessoas. Você pode ajudar voluntariamente e ser uma boa pessoa na sociedade. Isso é o maior engano de Satanás de todos os tempos. O inferno está cheio de pessoa boa, tá? O inferno está cheio de gente boa toda a vida no inferno. Se você for gente boa, você vai para o inferno. Se você for cristão, você vai para o céu. Então, assim, não adianta só ser gente boa. Se você não tiver Jesus, se você não entrar através de Jesus é a porta, cara. Jesus é a porta. Ser só bom, pode estar no inferno, pode estar. Não estou dizendo que esteja. Mas a Teresa de Calcutá foi uma mulher boa? Top, top, top. Santa? Ok, todos somos santos, né? Jesus chama todo mundo de santo. Mas a questão é, Teresa de Calcutá pode ter ido para o inferno, Mahatma Gandhi pode estar no inferno, ser bom não adianta. Você precisa de Jesus. Ser bom sozinho não adianta. Ser bom com Jesus, aí você tem chance. É através de Jesus que a gente vai para o céu. Tá? Então, ser bom não adianta de porcaria nenhuma. Um monte de gente boa no inferno. Ambulância para... Perguntando, você é judeu? Tem cara de rico. Na verdade, o meu nome é Ricardo, e como você pode ver lá, o meu nome, o meu apelido é Rico, né? Então, eu sou rico pelo apelido, e se eu sou judeu, não sou judeu, porque a barba aparece. Eu pareço rico, mas não sou. Tá? Então, em nome de Jesus, eu recebo aí a sua profecia. Bom demais. Eu não sabia, dizendo aqui, Cristo não disse que não adoraríamos mais no templo e nos montes? Sim, Jesus falou, chegará o tempo, e já é, que os adoradores me adorarão em espírito e em verdade. Mas só que os templos são necessários, senão eu não ia precisar de casa também. Os templos só são, cara, um ajuntamento. Gente, o tabernáculo, né? O cristão precisa tabernacular. Isso já começou lá de Moisés. Então, o que é tabernacular? No nome original, tabernacular é estar juntos. Então, quando você vai para uma casa de festas, a festa é a casa de festa? Não, a festa é o que todo mundo está fazendo. Então, a gente precisa estar na igreja, a gente precisa estar na eclésia. Eu adoro em espírito e em verdade no meio da rua, na chuva, no sol? Não, eu adoro em espírito e em verdade na minha vida. Eu adoro na igreja, ajudando, na eclésia, na comunidade. O cristão precisa viver em comunidade. Então, essa historinha de que Deus não habita em templos feitos por mão de homens, isso aí é maior historinha da carochinha para tirar cristão da igreja. Isso está levando uma galera, tá? Então, a igreja é extremamente necessária. Jesus falou, sobre esta pedra colocarei a minha igreja. Se Jesus falou isso, então está respondido, né? Defina comentário sem noção. Para mim, o comentário sem noção é Deus não existe, o diabo não existe. Isso para mim é sem noção, tá? Mas perguntas que eu acho que são relevantes, eu falo. Missionário do Evangelho. Sou o Marcelo de Manaus. Fala, Marcelo. Deus abençoe, irmão. Tudo de bom. Tamo juntos. Eu não sabia, falando, são poucas as igrejas focadas no Evangelho. Eu não sabia. É interessante que você conheça todas as igrejas para você falar em números, tá? Não, 20% das igrejas, 50% das igrejas. Se você é um Deus todo-poderoso que conhece todas as igrejas do mundo, você pode dizer a maioria. Então, eu não posso dizer isso. Eu creio que a maioria das igrejas são sérias e que a minoria
Não conheço todas, mas eu creio, né? Não é um dado específico. Eu creio que a maioria das igrejas são sérias, sim, e que tem a minoria das igrejas são, né, igrejas que não são sérias, igrejas de pastores que não representam o evangelho, enfim. Tá? Mas eu não, como eu não posso te dar algo preciso, mas eu tenho certeza no meu espírito, tá? Certeza no meu espírito, se é que eu posso dizer isso, que a maioria das igrejas são sérias, sim, e que, cara, tem igreja levando gente para a salvação, sim, e isso é muito legal, tá? Josué, você é generoso para bancar pastores que quem nem o Sila Malafaia doa o asilo do órfão. Eu não entendi nada, mas quando começa a falar uns papos assim, ainda mais sem vírgula, sem ponto, eu não consigo ler direito, mas enfim, vamos embora. Gabriel, você acredita no sacramento da confissão? Gabriel, esse termo sacramento da confissão, na verdade, é muito mais católico, tá? Mas, assim, eu acredito na confissão de pecados, sim. Eu não preciso confessar só para o líder. A Bíblia fala, eu sou bíblico, tá? A Bíblia fala, confessai os vossos pecados uns aos outros para que sereis curados. Então, assim, é interessante que a gente se confesse, sim, uns com os outros, com os irmãos, tá? De repente, você tem um pecado, você tem um líder lá, não precisa nem ser pastor, você tem um líder de um GC, de uma célula, da tua igreja, então você fala com ele, pô, cara, eu queria confessar um pecado, me ajuda com isso aí, orando comigo e tal. Isso é Tiago 5,16, tá? Então, sim, a gente precisa confessar, sim. Eu não sabia, o inferno é cheio de gente boa? Sim, o inferno é cheio de gente boa, tem um monte de gente boa lá. Gente boa sem Jesus é pro inferno, não tem jeito. Eu posso ser bom com todo mundo, posso ajudar os pobres. A Bíblia fala, cara, a Bíblia fala tudo. A Bíblia fala o seguinte, de que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a minha alma? Então, Paulo falou, cara, eu posso dar o meu corpo, queimar o meu corpo para os pobres, sem Cristo, sem amor, né? Ele fala, sem amor, de nada valeria. Posso falar a língua do céu, a língua dos anjos, sem amor, nada faria. Esse amor é Jesus. Sem Jesus, cara, eu vou para o inferno. É simples assim. Como pode ser bom e mal ao mesmo tempo? Não, não é bom e mal. A questão é que a chave para entrar no céu é Jesus. Então você pode ser bom e, cara, ir para o inferno. Sem Jesus é inferno, não tem jeito. Eu posso ser muito bom, mas não ter Jesus. Sem problema nenhum. RFB diz aqui, a Bíblia diz, não é pela obra, mas pela fé em Jesus. Não entendi o que você quer dizer não, mas tudo bem. Michel, cristão do Brasil, o que você acha? Se é a CCB, cara, eu tenho minhas ressalvas quanto a CCB, tá? Eu acho que tem os dogmas e doutrinas lá que são bem complicados. É uma igreja que, para mim, é uma igreja meio complicada, tá? Gente, agora eu vou ler rápido aqui, porque já chegou a hora, e agora é que eu preciso ir. Ambulância é pecado ser rico? O pastor do meu bairro diz sim, por isso devemos tudo. Não, não é pecado ser rico não, gente, pelo amor de Deus, cara. Tem, por exemplo, a Maria Madalena, muita gente pensa que ela era prostituta, tá? Ela não era, ela tinha um espírito de prostituição, mas isso é outra coisa. E ela, Maria Madalena, Joana e várias outras mulheres serviam a Jesus com seus bens. Então, para de pensar que ser rico é pecado, não é. A questão é o que você vai fazer com o dinheiro, tá? Essa aqui tem que ler, cara. É impressionante. Ixi, lascou. Distribuo 120, 150 marmitas sozinho. Cara, posso distribuir 1000 marmitas por hora. Isso não vai me levar para o céu de jeito nenhum. É só Jesus, gente. Esquece esse negócio de ser bonzinho sem Jesus. Então, eu não consigo. Mateus está dizendo, essa é uma conversa entre ser humano no TikTok. Tem pessoas que fazem live falando que Deus odeia o LGBT. Não, Deus não odeia ninguém, tá? Deus ama todo mundo, Deus ama todos e todo mundo, tá? Não tem essa.
O que Deus odeia é o pecado, tá? E aí, assim, eu não odeio ninguém, eu amo todo mundo, tá? Pode ser L, Y, J, pode ser o que for. E Deus também não odeia ninguém, tá? Jesus Cristo morreu na cruz por todo mundo, geral, geral. Agora, a questão é, vai para o céu? Não vai para o céu. Essa é a questão. Biblicamente é o que tem, mas odiar de forma nenhuma. Eu tenho vários amigos, cara, que são de tudo que você pensar, eu tenho. L, Y, G, H, tem de tudo. Então, essa parada que Deus odeia não é verdade, tá? A Bíblia não fala em nenhuma... A Bíblia fala no Antigo Testamento que Deus odiava os pecadores e tal, mas Jesus, quando morreu na cruz, acabou com essa parada, então Deus ama todo mundo. Vamos lá. Fábio, irmão, pode indicar material para estudo bíblico? Fábio, eu acho muito legal, assim, se você, eu não sei qual é o teu grau né, mas é legal você estudar a Bíblia, começa com a Bíblia, cara, estuda a Bíblia, foca na Bíblia. Tem gente que estuda um monte de coisa e não estuda a Bíblia e acaba, até tem gente que fala, Rico, eu quero fazer curso de teologia. Beleza, cara. Tem muita faculdade que o cara entra fervoroso, falando em língua, poderoso, e quando chega lá na faculdade, começa a ser doutrinado um monte de coisa, o cara sai de lá teólogo, mas sai de lá perdido, completamente perdido. Então, cara, foca na Bíblia, né? É muito legal. Ver uns pastores tipo Luiz Hermínio, bom demais. Ver o Pozella também, Pozella é top, muito bom. Escatologia ali, Ninja, Apocalipse, Fim dos Tempos, o cara é muito bom. Tá? Rodrigo Silva também, maravilhoso. Pega esses 3 caras aí, começa a ver o conteúdo deles que você vai se dar super bem. Maurício, Deus abençoe você, Rico. Deus salve essa nação. Amém, Márcio, né? Márcio, obrigado, Márcio. Deus abençoe, tá? Vamos lá. Vou ler as últimas aqui, tá, gente? Tal Doquim. Jesus disse que enviaria outro Consolador. É o Espírito Santo, né? Sim, é o Espírito Santo. Assim que Jesus ele foi assunto aos céus, ele enviou o Espírito Santo, que é o Consolador, que está aí graças a Deus, com a gente. Val, se a gente confessar o pecado para irmão na igreja, ele sai espalhando. Já reparei isso. Val, se for pensar assim, a gente não vai falar nada para ninguém e é isso que Satanás quer. Procura um líder, geralmente um líder, uma pessoa séria, e fala ali teus pecados para ele. E, cara, pecado, bicho. Pecado, eu falei o pecado, né? Todo mundo sabe. E aí, pecado, acabei, não faço mais. O que você fez? Eu, sei lá, xinguei fulano. Beleza. Eu fiquei, xingou fulano. Pois é, mas se arrependeu. Então, não faz muito sentido. André, bom dia, bom dia. Então, como encontrar o Espírito Santo? Cara, ora, fala com Deus, o Espírito Santo vem. A Bíblia diz que quando você sabe que alguém ama a Cristo, tá? Esse foi o tema da live de ontem. Se vocês quiserem dar um pulo lá no YouTube, Rico Rocha Oficial, vai ver a live de ontem lá, que foi muito legal. Jesus, ele fala o seguinte, sabe quem ama Jesus? Como é que você sabe que alguém ama Jesus? Ele diz, em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, ou seja, cumpre, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai. E eu me manifestarei a ele. Então, se entrega para Jesus, ora, fala com Deus, o Espírito Santo vem na hora, tá? Você não precisa assim, estou sentindo. Não, ele está aí contigo. Algumas vezes você vai sentir, algumas vezes não. Mancha, barba maneira. Obrigado, Mancha. Deus abençoe, irmão. Bom, galera, eu acho que é isso, tá? Vamos agora às partes finais aqui. Quem não recebeu Jesus, quem quer receber Jesus agora, mudar de vida agora, transformar sua vida agora, fale agora o cálice para sempre. Em nome de Jesus. Essa é a primeira parte do vídeo. Alguém quer receber Jesus agora? Alguém está desviado, quer agora, resolver agora isso? A gente vai falar, vamos orar por você, tá? Agora é só para isso, gente. Glória, Taldoquim, eu quero, aleluia.
Ambulância é super grátis. Jesus morreu na cruz para isso, cara. É isso, é grátis, totalmente grátis. Jesus, ele falou, dá de graça o que receber de graça. Eu recebi de graça a salvação, eu também quero. Caraca, você não sabe como vocês me fazem feliz agora. Mais alguém quer se juntar ao tal do aqui? E o ambulância é grátis, é ótimo. Muito bom. Mais alguém? Vamos lá. Glória. Taldoquim e ambulância, coloca o nome de vocês aqui. Eu quero chamar vocês pelo nome. O inferno agora vai saber quem é vocês e vai ficar irritado. O inferno agora está mais quente do que já era. Taldoquim, Marcos, glória. Ambulância, Oliver, glória. Mais alguém quer? Entra nessa aí. Luiz também quer. Glória a Deus, Luiz. É bênção. Tá ali, Henrique Bela Barba. Gostaria de ter uma. Só deixar crescer, irmão. Não, só o nome só, o Oliver. Só o nome só. Luiz, show de bola. Temos 3 aqui, hein? Olha aí, ó. 3 é profético. Mais alguém? Vamos lá. Vou contar até 3 para a gente fechar aqui, hein, gente? Oliver, Marcos e Luiz. Dou-lhe uma. Dou-lhe 2. Dou-lhe 3. Glória a Deus. 3 pessoas, isso é profético. Pai, Filho, Espírito Santo. Samuel, estamos aí falando sobre isso. 3 pessoas. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Vamos orar, então, pela vida do... Estamos muito felizes, cara. Pela vida do Luiz, pela vida do Oliver, pela vida do Marcos. Cara, glória a Deus. A gente vai orar agora. Então, Oliver, Marcos e Luiz, orem comigo, repitam comigo. Vamos lá. Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade desse dia. Obrigado porque o Senhor me encontrou nessa hora. Obrigado porque o Senhor me resgatou nesse dia. Obrigado porque eu, mesmo sabendo que eu não mereço, ainda assim o Senhor me resgatou. O Senhor viu valor na minha vida. Obrigado, Senhor, pelo teu amor, pela tua graça, pelo teu perdão. Eu me arrependo, Senhor, dos meus pecados. Eu me arrependo da vida que eu levava. Eu te peço, Senhor, escreve o meu nome no livro da vida. Muito obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. A Bíblia diz que quando acontece isso, tem uma festa no céu. Então, Marcos, Oliver, Luiz, agora no céu está tendo uma festa incrível por causa da vida de vocês. Pô, cara, com certeza. Pô, se eu chorei aqui, como é que você não vai chorar aí? Cara, isso é maravilhoso, porque vocês viram, a Bíblia fala de um cara que foi para um campo, e nesse campo ele viu, achou um tesouro, e ele vendeu tudo que tinha, deixou tudo que ele tinha e comprou esse campo todo. E é isso que vocês estão fazendo agora. Glória a Deus. Então, Luiz, Marcos e Oliver, o nome de vocês agora está escrito no melhor livro do planeta, o livro da vida. A partir de agora, vocês têm uma vida diferenciada. Não esquenta a cabeça com o que vão falar, não esquenta a cabeça com o que vai acontecer. Ah, Rico, depois que eu aceitei Jesus, as coisas ficaram esquisitas e tal, porque agora Deus abriu os olhos de vocês, as escamas dos olhos de vocês abriram, e a partir desse momento, Satanás vai tentar de tudo para pegar vocês de volta. Mas Deus é com vocês, vocês com Cristo, vocês são muito maior. Tá distorcendo? Deve ser coisa da internet aí, tá? Mas olha, gente, glória a Deus pela vida de vocês. Agora, no céu, tem uma festa no céu por causa da vida de vocês, tá? E eu agradeço, cara. Agradeço a Deus pela vida de vocês. E vamos orar, né, agora, pela vida de todo mundo. Estou felizaço, meu irmão. 3 vidas, cara, 3 vidas para Deus. Isso é maravilhoso. É para isso que a gente está aqui, tá? Se vocês quiserem ver essa live na íntegra, vocês podem ir lá no meu canal no YouTube, Rico Rocha Oficial. Vocês vão ver essa live lá. E é legal, o Marcos, Oliver e Luiz,
de vocês pegarem, de repente, essa partezinha do vídeo, tá? Corta ali e guarda, porque isso vai servir para a vida de vocês. Você vai ser pastores, e agora eu estou profetizando. Vocês vão ser líderes de pessoas. O que eu fiz com vocês, vocês vão fazer com milhares e milhares. Isso vai ser uma árvore que vai gerar muito fruto. A vida de vocês vai gerar fruto. Então, abençoa a vida de vocês. Peço que Deus tome a vida de vocês e, a partir de hoje, a vida de vocês nunca mais vai ser a mesma. Em nome de Jesus, tudo vai mudar, tá? Rico Rocha Oficial, lá no YouTube, tá? Rico com K. Rico Rocha Oficial. É só colocar lá, vocês vão encontrar rápido, tá? Glória a Deus pela vida de vocês e, cara, feliz demais, cara, feliz demais. Vamos orar para estar encerrando, em nome de Jesus. Senhor Pai, obrigado pela tua graça, obrigado por essa presença maravilhosa, obrigado pela vida desses 3 que se renderam a Cristo nesse dia. Esse dia é um dia de festa, os céus estão em festa por causa deles e nós te agradecemos. Quero abençoar todos que passaram por essa live. Seja só passaram, se só viram esse barbudo maluco, que só viram, Pai, que a tua unção, a tua graça, o teu poder seja na vida de cada um deles. Pai, te agradecemos em nome de Jesus, te pedimos todo espírito de enfermidade, que se alguém está enfermo, em nome de Jesus, damos uma ordem, enfermidade, bata em retirada, vai embora, na autoridade do nome de Jesus. Nós liberamos a cura para todos, em nome de Jesus. Sejam curados, sejam tocados, em nome de Jesus, Senhor. Faz os teus filhos prosperarem em todas as áreas da sua vida. Que eles te conheçam, Pai, de uma forma íntima, de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Te agradecemos por esse dia, Pai. Pedimos ser conosco, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Galera, bom demais, tá? Obrigado aí. Vinícius, agradeço a você que me apoiou desde o começo. Amém, Vinícius? Deus abençoe, irmão. Tamo junto demais. Galera, que Deus abençoe vocês. Fiquem na paz. Se Deus quiser, amanhã é sábado. Não sei se eu entro final de semana, mas eu vou tentar todos os dias às 9, tá? Por aqui. De repente, se vocês quiserem saber de alguma coisa lá no YouTube, eu consigo falar de uma forma mais tranquila, tá? Talvez eu passe as lives para as 18 horas aí, lá para o final do mês. Mas a gente vai falando aqui. Shalom, Deus abençoe, fiquem na paz e até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau. Glória a Deus. Deus abençoe, galera.